chamar a sua atenção e inicialmente cumprimentar você. Você que está aproveitando esse sábado à tarde para passear com a família. Você que está experimentando esse tacacá gostoso. Você que está me escutando neste momento, conversando com um amigo nos bancos, está vendendo o seu produto, vendendo a sua pipoca. Você que, de alguma maneira, está sendo alcançado através deste momento aqui, das palavras que estão sendo ditas, das palavras que vão ser ditas nessa noite, é para você, porque o acaso não existe. Pode aumentar um pouquinho mais. E você está aqui na noite deste dia para ouvir as palavras que aqui serão ditas. E eu quero cumprimentar você. Eu quero saudar você com boa noite. E desejar que Deus te abençoe. E desejar que você tenha atenção àquilo que vai ser aqui dito. E eu tenho certeza que você já viu essa cena de alguém em algum lugar, num filme, quem sabe, estava com a corda no pescoço e alguém ao longe, como um tiro certeiro, acertou bem na corda. E aquele que estava com a corda no pescoço, que quase estava perdido, ele foi salvo. E é justamente nisso que eu quero nesta noite lhe dizer. Numa praça da revolução, eu quero lhe mostrar uma revolução, mas não uma revolução amarga, não uma revolução como a nossa história acriana produz, de um povo que lutou para ser acriano, mas uma doce revolução, a revolução do Evangelho. Por isso, escute o que diz as Escrituras de um momento em que de alguém que estava com a corda no pescoço. O texto que eu quero ler das Escrituras encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, dos versos 39 até os versos 43. Acompanhe a leitura do que diz a palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 23, dos versos 39 até os versos 43. Diz-nos o seguinte, as Escrituras. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque nós sabemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade, te digo hoje estarás comigo no paraíso. Onde você está agora? Medite diante das palavras que aqui foram ditas. Que o Senhor Deus aplique-a no seu coração. Que Ele lhe convença e remova tudo aquilo que está obstaculizando, que é um obstáculo diante da mensagem. Que o Santo Espírito de Deus, em nome de Jesus, te alcance. Esse texto é bem conhecido. Narra aquele momento onde Jesus Cristo foi crucificado. E nós bem sabemos e já assistimos em alguns lugares que ele foi crucificado entre dois ladrões, dois roubadores, gente má, gente ruim. Estava do lado de Jesus Cristo na crucificação. De maneira que, para alguém ser crucificado, tinha que ter feito uma coisa bem errada. E era o caso daqueles dois ladrões. Porém,
Jesus Cristo nenhum mal fez, segundo o que está dito e foi aqui lido. Eu quero aqui com você que está me escutando mencionar algumas razões de alguém que estava quase perdido. E o texto diz acerca desse homem: os dois ladrões aqui estavam blasfemando contra Jesus, só que um mudou de opinião. Um percebeu algo diferente naquele homem. Um percebeu que aquele homem que ali estava nem o mal tinha. Um entendeu a mensagem, o outro não. E o texto diz que um dos malfeitores blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo. Salva nós também. Já que você é o Messias, já que você é Cristo, me salve. Ou seja, esse homem tinha uma ideia errada sobre Cristo. Ele era aquele tipo de gente que só vai para Cristo quando está prestes a morrer. Ele é aquele tipo de gente que só faz uma oração quando está doente. Ele é aquele tipo de gente que só procura um lugar, uma igreja, uma religiosidade quando está passando por tribulações na vida. Quem sabe ele é o tipo de gente como você é. Ele tinha uma ideia errada sobre Cristo. Inicialmente blasfemava contra ele. Não sabia de fato quem ele era. Ah, você é o Cristo? Será que você é de fato o Messias? Você não tem poder para dar visão aos cegos, para curar as pessoas? Faz alguma coisa aí em seu próprio favor e em favor de nós que estamos aqui nessa tormenta também, crucificados. Quem sabe ele tinha ouvido falar do ministério de Jesus Cristo, mas não entendia quem de fato era aquele que estava do lado dele naquela cruz. Quem sabe você nesta noite já ouviu mensagens evangelísticas em inúmeros lugares. Você já ouviu falar de Cristo. Você já ouviu falar de evangelho, já recebeu um folheto e recebeu um até nesta noite. Mas quem sabe, será que você de fato o conhece? Será que você de fato entende quem é Jesus Cristo? Ou você é como este ladrão da cruz, que olhou para ele, que blasfemou, mas que queria um alívio porque estava prestes a morrer? Quem sabe você é daquele tipo de gente que só vai em busca de Cristo quando está literalmente com a corda no pescoço. Você tem medo? E um dos maiores medos que alguém pode ter, e eu acredito que é o maior, é o medo da morte. A morte bate no nosso peito todos os dias. Alguém já disse que cada fio de cabelo branco que nasce da sua cabeça é a morte dando sinal de vida. Ah, meu Deus. E esse medo da morte é latente a todos os homens. Todos temos medo da morte. E o que é morte? Morte é separação. E onde nasceu a morte? Nasceu com o pecado. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. O salário do pecado é a morte. E as Escrituras falam muito acerca disso. Mas que morte é essa? É a morte de uma cruz? Segundo o texto que nós vemos e vamos ver aqui, você que está ouvindo a mensagem, vai ver como que vai se desenrolar essa situação. Mas a morte é bem real em nossas vidas. É bem real. O ponto é que estamos morrendo todos os dias. Porém, a nossa alma é eterna. Ela não acompanha a validade do nosso corpo. Não é à toa que você tem a noção de que o tempo passa tão rápido. Porque a nossa alma foi feita para a eternidade. E esse corpo que você tem
ele tem um prazo de validade, mas a sua alma, ela é eterna, de maneira que ela experimentará da eternidade, porém num lugar de gozo ou de tormento, segundo as Escrituras. Mas esse homem aqui que eu disse, inicialmente, tinha uma ideia errada sobre Jesus Cristo. Mas o texto continua e eu quero ler para você os versos 40 e 41 do texto lido. Diz o seguinte: respondeu-lhe, porém, o outro bandido da cruz disse, e repreendeu aquele que tinha blasfemado, dizendo: não temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, estamos aqui porque nós recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas esse que está aqui do lado da gente nem o mal fez. Veja a atitude do outro. Impressionantemente, o outro repreendeu o bandido que blasfemava. O outro teve uma consciência de dizer que eu estou aqui sendo crucificado porque eu fiz coisas erradas. Eu estou aqui neste martírio porque eu sei que eu pequei. O primeiro tinha uma ideia errada sobre Cristo. Agora, esse segundo teve uma ideia certa sobre si mesmo. Ele diz: nós estamos aqui nessa igual sentença porque nós pecamos com injustiça. Quem sabe eram estupradores, ladrões, assaltantes, homicidas, pessoas que mereciam estar numa cruz. E ele disse: nós estamos aqui porque nós merecemos, ou seja, nós somos pecadores. Ele reconheceu isso, e é fundamental reconhecer isso. As Escrituras dizem que não há um justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, porque todos se extraviaram pelo caminho e todos se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos, e eu enfatizo, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E ainda, assim como um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos os homens pecaram. E o salário do pecado é a morte. Porém, entretanto, todavia, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Você é um pecador. Eu sou um pecador. E qual, segundo o texto, qual é o castigo que os teus atos merecem? A morte. Que morte é essa? Uma que é inevitável, a física. Aquela que eu mencionei inicialmente. Uma outra morte, as Escrituras falam, a morte espiritual, que todos os homens que nascem já nascem com ela, mortos espiritualmente. Como é que eu sei que estou morto espiritualmente? Essa angústia que late dentro do meu coração, que me faz acreditar em tanta besteira, que me faz acordar de manhã com o pé direito, achando que isso vai me trazer sorte, que me faz não passar debaixo de escada numa sexta-feira, que me faz ter medo de gato preto, que me faz ser um místico, que me faz buscar uma felicidade em vários lugares, na droga, no sexo, na prostituição, mas não consigo preencher um vazio que tem no meu coração, morte espiritual. Todos pecaram e todos experimentam esta morte. E esses
que são mortos espiritualmente, se eles morrerem fisicamente sem Cristo, experimentarão uma outra morte. A morte eterna. A morte eterna. Separação eternamente de Deus. Esses homens aqui da cruz, um continuava no seu comentário, blasfemando contra Cristo. O outro reconheceu quem era Cristo, reconheceu que era um pecador e que a única forma de ter seus pecados perdoados era olhando para a cruz que estava do lado dele. E quem estava naquela cruz? Jesus Cristo. Todos pecaram. Você não é um pecador porque você peca porque você é um pecador. É intrínseco, é natural de alguém que é morto espiritualmente. O pecado afeta os relacionamentos. Por que tem tanta briga entre casais? Por que tem tanta briga em todas as vielas da sociedade? Pecado. Mas, tendo esse conceito, essa realidade, talvez você diga, não, mas eu não sou pecador. Eu nunca matei ninguém. Eu nunca roubei. Mas os nossos padrões de julgamento geralmente são os padrões humanos. O padrão de julgamento de Deus é bem mais complexo. Se você odiar alguém, é a mesma coisa que você ter matado. Eu nunca adulterei, mas eu olhei de uma forma impura para uma moça. Pecado. Eu nunca roubei, mas aquelas moedinhas na penteadeira da minha mãe, elas não ficavam ali. Eu queria. Pecado. Mas eu faço tantas coisas boas na minha vida, não é possível que eu não justifique isso diante de Deus. As Escrituras dizem que as nossas obras boas são comparadas a esparadrapos de leproso. Trapos de imundície. Agora pensa comigo, que eu sei que você que está me escutando é bastante inteligente. Se as nossas obras boas são comparadas a esse algo imundo, imagine as nossas obras más. O que é diante de um Deus santo? O ponto é que nós não podemos se justificar diante de Deus. Todos pecaram. Mas o texto continua a nos dizer algo bem interessante, urgente, impressionante. Escute. Diz o seguinte: e acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Esse homem aqui, esse segundo ladrão da cruz, ele reconheceu ser um pecador. E ele reconheceu para onde ir. Ele teve um conceito certo de quem era Jesus. Anteriormente no texto, como vimos, ele disse, este nenhum mal fez. Este que está aqui diante de nós, do nosso lado, nessa cruz, nenhum mal fez. Ele não pecou. Eu sou pecador. Ele não. Por quê? Jesus Cristo é Deus. As Escrituras dizem essa realidade. Hebreus 4:15 diz que porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, antes ele, Cristo, foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado algum. Ele, Jesus Cristo, é o Deus encarnado. Aquele homem reconheceu que aquele que estava do lado não era qualquer pessoa. Era alguém que estava ali injustamente. Era alguém que podia dar a ele o perdão dos pecados. Era Deus.
Ele tinha um conceito certo de quem era Jesus Cristo. Você tem um conceito certo de quem é Jesus Cristo? Ou para você Jesus Cristo é um curandeiro que é vendido por aí em alguns púlpitos? Quem sabe você tem um conceito de Jesus Cristo que é aquele que faz sumir o caroço, que é aquele do copo d'água em cima da TV ou do rádio, que é aquele da toalhinha, que é aquele dos milagres. Quem sabe é esse curandeiro? Quem sabe Jesus Cristo para você seja aquele filósofo ou alguém iluminado que fez e que pregou algum tipo de ética, de moralidade em que você pudesse seguir. Quem sabe o seu conceito de Jesus Cristo é aquele pregado pela religião, que prega para você princípios, normas, ordenanças e nunca uma graça. Aquele que vende para você a imagem de que o culto é apenas entre as quatro paredes e que igreja é prédio. Quem sabe o seu conceito de Jesus Cristo é aquele das catedrais góticas, dos cultos que parecem mais um funeral, dos códigos de conduta, só lei, nada de graça. Quem sabe o Senhor Jesus para você é aquele do funk gospel, das festas, das boates gospel, ou e vem acompanhado de gospel, que para algumas parcelas é sacro, só muda a terminologia. Quem sabe para você Jesus Cristo é esse, o poderoso chefão, e não aquele que é Pai, aquele que é o homem Deus, aquele que é o Verbo, aquele que é amor, aquele que é misericórdia, aquele que é perdão dos pecados. Qual é o teu conceito de Cristo? É o do tradicionalismo? É da renovação? É o do curandeirismo? É o mágico de Oz? Saiba que o único caminho para a salvação é através do Jesus Cristo, que é Deus. Porque ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E não há salvação em nenhum outro debaixo do céu, pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens, é só Cristo. Cristo que é Deus. Não é Krishna, não é Buda, não é Maria, não é João Gabriel, não é líder religioso nenhum, não é Irineu Serra, é Cristo. E aquele homem reconheceu para onde ele tinha que olhar para a cruz. Ele nenhum mal tem. Senhor, lembra-te de mim. E o que aconteceu na história? Aqui, a parte final da história deste homem, ele ganhou o maior presente que alguém pode ganhar nesta vida. Verso 33 do texto vai nos dizer isso. E eu quero ler para você escutar novamente o que diz. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele olhou para Jesus Cristo, ele acreditou que Jesus Cristo era rei, tinha um reino. Ele teve fé.
E ele experimentou ali a maior revolução que alguém pode experimentar na vida. A revolução de ouvir uma declaração do Senhor Jesus Cristo: hoje estarás comigo no paraíso. Perdão, isso é evangelho. O que esse texto, essa história me ensina? Ensina você que está experimentando o tacacá gostoso, vendendo a sua pipoca, passeando com a sua família, escutando nos bancos dessa praça da Revolução. Você que está guarnecendo a nossa segurança de plantão no comando da Polícia Militar. Você que está vendendo seu balão, está aqui sentado, está com a sua banquinha. O que isso me ensina? Te ensina. Ensina várias lições. Primeiro, boas obras não salvam ninguém. Porque se salvasse, coitado desse ladrão da cruz. Coitado. Ele era uma das piores pessoas do mundo porque foi sentenciado a uma cruz. Boas obras não salvam, então tire da cabeça essa ideia de que se você ser bonzinho aqui, lá no céu Deus vai balancear a sua vida e você vai ver se passa ou não passa. Não, isso é mentira, balela. Não é assim. A salvação é de graça. Não é por obras, para que ninguém se glorie. E o que eu posso entender e aprender com esta história do ladrão da cruz que olhou para Jesus Cristo e ouviu de Cristo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que eu posso aprender com isso também? Não existe purgatório, não existe reencarnação, porque se existisse, o texto não estaria como está aqui. Um ladrão, um delinquente foi perdoado e recebeu a certeza de estar no paraíso com Cristo. Então tire essa ideia também da sua cabeça. O que eu posso aprender mais com isso? Que existe uma realidade numa vida, uma vida após morte, uma consciência na qual eu posso experimentar um paraíso. O que eu posso aprender com essa história? Eu aprendo que a salvação é de graça e eu preciso olhar para Cristo, somente Cristo. E Cristo é Deus, o único que pode perdoar pecados. E que obras não salvam. Obras não salvam. As Escrituras dizem que todos pecaram. E dizem mais: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso, tanto a fé, quanto a graça, quanto todo o processo de salvação, não vem de você, vem de Deus. É um presente dado por Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Quem sabe essas palavras chegaram até você na noite deste dia, em pedaços. Você ouviu parcela dessa mensagem, mas algo você escutou. Só existe um caminho, uma verdade, uma vida: Jesus Cristo. Quem sabe você está literalmente com a corda no pescoço, ou você está em busca de uma revolução, fazendo até uma revolução em casa. Experimente hoje dessa doce revolução, a revolução do Evangelho, que não é religião. Existe uma diferença
entre o evangelho, o cristianismo e religião. A religião te coloca numa caixa, te escraviza, faz com que você tenha algum tipo de barganha com algum tipo de deidade. O cristianismo é diferente. A religião faz com que o homem queira se religar a Deus. O cristianismo é Deus que se fez carne e reconcilia consigo o mundo. Por isso que o cristianismo é diferente de todas as outras guetos religiosos. Porque o cristianismo mostra o homem, como eu disse, pecador e carente da glória de Deus. As outras dizem que o homem tem que se esforçar de alguma maneira, mas ele nunca consegue. Ele bate no tatame, ele não consegue, a não ser que Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, o salve, o regenere e o faça viver neste mundo de uma maneira melhor. E o faça viver o evangelho que é prático. Evangelismo prático é uma redundância. O evangelismo é uma vida. E o evangelho é prático. Faz com que você, depois de ter ouvido de Jesus Cristo, você estará comigo no paraíso. Faz com que você experimente as consequências do seu pecado também. Aquele homem da cruz teve que morrer. Teve que aguentar aquele martírio ali. Mas em várias ocasiões, você tem tempo de crer no Senhor Jesus Cristo e de viver uma vida em abundância aqui. Longe dessa prosperidade furada que tem sido vendida em muitos cantos. Mas você aprende a andar com Jesus Cristo. Você aprende a entender que igreja é isso aqui. Que andar com Cristo é estar cultuando a Ele vendendo balão. É estar cultuando a Ele, se alimentando e passeando com a família. É criar os filhos no Evangelho. Você vai aprender com Cristo, entregue-se a Ele, olhe para a cruz, é amar a esposa, é a esposa amar o marido, é viver agora de um modo diferente, de um jeito cujo qual impactará e revolucionará de uma maneira doce a sociedade. O Evangelho faz isso. O Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho transforma e iguala as pessoas, porque quando inseridos no reino, não existe ninguém melhor do que ninguém. O Evangelho transforma o rico, transforma o pobre, transforma o patrão, transforma o empregado. O Evangelho rompe as barreiras, quebra os preconceitos. O Evangelho faz com que os muros de separação sejam destruídos, porque o pecado separa as pessoas. O mundo ergue essas muralhas, mas o pecado afasta isso, afasta as pessoas. O Evangelho aproxima as pessoas. O pecado destrói os relacionamentos, o Evangelho reconcilia. O pecado traz prejuízo, o Evangelho traz restituição. O pecado produz tristeza, decepção, angústia. O Evangelho produz alegria, gozo, contentamento, felicidade, paz. O Evangelho é o Senhor Jesus Cristo. Essa é a boa notícia. Perdão dos pecados.
porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu tenho certeza que você está ouvindo com atenção aquilo que aqui estou dizendo. E isso que está sendo dito aqui é o Evangelho. Puro, simples, sem barganha nenhuma. E é isso traz uma revolução na sua vida. Porque quem sabe você estava com a corda no pescoço e através de um tiro dito pelo Evangelho foi desvendado aquilo que estava diante da sua visão, e você agora entendeu que é um pecador e precisa do Senhor Jesus Cristo. Vá até Ele. Vá até Ele. É só Jesus Cristo, o Deus vivo, que pode perdoar os teus pecados. Creia nele. Entregue-se para Ele. Que Ele trabalhará, ou irá trabalhar de fato na sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe o seu trabalho, a sua noite, o seu final de semana. E eu tenho certeza que, como não é por acaso que aqui você está, a mensagem que você ouviu nesta noite foi ao encontro da sua necessidade. Que Deus te abençoe. E você, querendo tomar uma decisão de se arrepender dos seus pecados, de entregar a sua vida a Jesus Cristo, faça uma oração onde você está. Ore conosco, ou converse conosco, venha nos procurar. Faça-nos uma visita em um ponto de referência na primeira igreja batista regular, aqui no centro, em frente ao antigo Banco Banacre. Mas o ponto é, entregue-se ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar com você. Onde você estiver, curve sua cabeça, ore conosco. Em atitude de oração, nós iremos rogar ao Senhor para que o Senhor Deus entre e faça morada em sua vida. Oremos a Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo Evangelho. Nós te agradecemos por tua palavra. Nós queremos te pedir em nome de Jesus Cristo. Nós não sabemos, e graças ao Senhor que nós não sabemos, até onde vai essa mensagem. Porque o nosso coração é tão corrupto que vai nos gloriar de alguma maneira. Mas nós temos a convicção de que nunca a tua palavra voltará vazia. E que todas as vezes que o Evangelho é pregado, o teu nome é glorificado. Todas as vezes que a mensagem é dita, o seu reino é expandido. De modo que não cabe a nós, pessoas tão pequenas, achar que o crescimento, que a salvação depende de nós, mas depende do Senhor. Por isso eu te peço, Deus eterno, que nesta noite haja salvação. Que alguém nesta praça tenha entendido a sua condição de pecador e o único lugar para olhar para Cristo, o Deus vivo, e poder receber de graça a salvação da sua alma e poder viver, andar com o Senhor Jesus Cristo para sempre. Senhor, é a oração que nós fazemos aqui diante da tua igreja que aqui se reúne. E a tua igreja que está espalhada em todos os cantos deste mundo, que não é denominação, mas que são os salvos em Cristo. Nós te pedimos isso. Perdoe as nossas falhas e nos ajude a caminhar contigo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.